Então vamos conversar sobre o Geraldo Alckmin, a campanha dele à presidência e o economista dele, as ideias dele, o Pércio Arida. E antes de tudo, o Instituto Atlantos está lançando um curso sobre objetivismo, é claro, a filosofia da Ayn Rand. O link vai estar lá na descrição para você ir lá se inscrever, participar e tudo mais. Eu recomendo muito que você participe. Vivo citando Ayn Rand aqui, o objetivismo. Eu acho que é muito importante você entender as ideias dela, apesar do fato que ela comete alguns erros, e especialmente para você entender a moral, a parte e estrutura assim, filosófica do capitalismo, não só a parte econômica de escola austríaca, mas também a coisa de como isso se relaciona assim, com o ser humano muito bem. Eu acho que é uma leitura complementar muito importante. Mas vamos falar de Alckmin. E eu achei que a gente tinha passado essa fase, sabe? Movimento de Liberdade Brasileiro. Eu achei que a gente tinha passado da fase PSDB. E que a gente... Porque assim, eu entendo, 2014. 2014, assim, Venezuela, Aers. Aí você olha e fala, me chuta na cara, fazer o quê? Entendeu? Tinha muito... Ninguém queria. Ninguém realmente fala assim, nossa, eu quero essa. Ninguém... Não sei, talvez 10 caras, 5 deles estavam bêbados e iam querer isso. O resto... Mas fazer o quê? Mas a gente tá numa situação diferente, certo? Agora tem novo, tem um monte de opções de legislativo, tem muito mais opções em só você pular o Estado inteiramente. A gente não precisa, mas ainda tem gente que cai em... o Alckmin pode ser uma solução liberal pro país. Rafael do Futuro, lembra de editar agora no vídeo aquela imagem do Alckmin com o coletinho de estatais que ele usou em 2006 quando acusaram ele de ser privatizador? Não dá. Eu achei, é o partido que não expulsou o Aerso. É o PSDB, gente. É todas essas porcarias que os caras já fizeram e tem gente cogitando isso. Então assim, eu não vou mentir não. Eu estou moderadamente puto que eu tenho que fazer esse vídeo. Mas tem gente caindo nessa fraude ainda. Fazer o quê? E o cerne do argumento, de maneira geral, não é assim, que o Alckmin gosta de livre mercado. Até agora eu não vi esse argumento. Se eu ver esse argumento, eu vou também ver ao mesmo tempo alguém que precisa de hospício. Né? Não sei. Não é isso. O cerne do argumento é assim, o Pércio Arida é um economista do Alckmin, é um economista que ajudou a dar a ideia do Plano Real, embora antes disso ele tinha uma história meio estranha, assim, um pouquinho. E o Pércio Arida, ele tá mais liberal agora, ele defende mais coisas e tudo mais. E, portanto, o Alckmin, sabe, aquele argumento esticado pra caramba, é a tese Paulo Guedes, né? Tipo, também, mesmo argumento, assim. E, assim, ok, vamos conversar disso. Porque isso que vale a pena, certo? Porque Alckmin, assim, tudo que tinha pra falar já era, tchau, pronto, acabou. Invalidar, não vale nem a pena cogitar o cara, honestamente. Não vale a pena você perder o tempo pra pensar sobre isso. Mas vamos pensar um pouco sobre o Pércio. Porque hoje, né, saiu uma empresa do Pércio Arida boa, na verdade. Essa que é a coisa, assim. Foram umas coisas assim que ele fala, que é aquelas coisas clássicas assim de liberais, mais ou menos falar assim de falha de mercado e tudo mais. E ele até dedicou assim uma frasezinha pros libertários, que ele falou, os libertários isso é tolice. Eu falei, meu Deus, mas lembra de mim, né? Estamos começando a chegar lá. Foram umas deslizadas assim que você meio que esperaria. Foi uma entrevista até boa. Uma das coisas que ele sugeriu foi assim, claro, teve várias coisas assim marginais e tudo mais, mas eu acho que a melhor foi falar assim, o BNDES tem que devolver todo o dinheiro pro Tesouro. Participações do BNDES Par, caso você não saiba, o BNDES tem o BNDES Par, que ele tem participação em uma porrada de empresas. O BNDES é acionista uma porrada de empresa por aí, que emprestou dinheiro, que ajuda a salvar e tudo mais. É uma carteira bilionária cheia de coisa. Vende essa porcaria. O Pércio falou uma coisa lógica, assim, eu não vi alguém assim tão batendo nisso. Pode ser que teve, eu não vi, sei lá, isso acontece, tudo bem, não tô dizendo que, não tem ninguém. Mas ele falou disso, achei uma coisa boa, né? Liquida o BNDES Par, devolve tudo pro Tesouro, liquida o BNDES, devolve tudo pro Tesouro, beleza, uma ideia legal. Vamos remunerar a FGTS pela taxa do BNDES. Eu preferia muito mais que transformasse isso num regime de capitalização, mas tá bom, quer dizer, que abolisse tudo, seria óbvio, mas assim, dentro do que a gente pode pensar, conversar hoje, tá bom, de capitalização, ok, tem coisas boas na entrevista dele, fala, o Estado não tem que ser empresário, então vamos cortar, vamos reduzir, falar de privatizações, ele falou, não adianta falar que vamos privatizar tudo, porque daí você vai bater uma puta resistência, então vamos falar de privatizar isso, quer dizer, então já tá pensando como é que vai enganar a esquerda, beleza, assim, falou umas coisas legal, não vou mentir não, você olha ali e fala, legal, mas ele não é o candidato, então dane-se, meu irmão, entendeu? Esse é o ponto. Ele não é o candidato. É a mesma coisa que eu falo sobre o Paulo Guedes. O Paulo Guedes fala um monte de coisa boa. O Paulo Guedes fala coisa boa já tem muito tempo. Agora, na política, quem começou a defender isso mesmo, porrado, foi o Novo. Agora, as entrevistas que ele tá dando, e também o Pércio também, são ideias assim que o Novo já tá defendendo há anos. Então,
beleza, né? Tô meio atrasado, chegando atrasando no jogo, que é claro, como eu falei no começo do vídeo, né? Aquela demanda agora de político de encontrar um liberal pra chamar de seu, né? Pra fingir que é liberal. A galera não... Tá na moda isso, né? A nova modinha agora, né? A modinha não é mais o colete de estatal do Alckmin. Coloca a imagem de novo aí pra você lembrar. Mas os caras estão falando umas coisas boas, sim. Mas estão falando... O Paulo Guedes estava falando coisa boa. Ele tem uns planos legais. Sim! Ele não é um candidato. Não, o Joaquim Levy. O Joaquim Levy também era de Chicago, escola de Chicago. Tinha umas ideias boas. Só queria o ministro da Dilma. Então, assim, o cara pode ser um ministro bom pra caramba. Você pode pôr, sei lá, o Hélio Beltrão, você pode pôr o Leonardo Roque lá, Leandro Roque de ministro de alguém. Ele é um ministro. Ele não manda. Então, assim, o Pércio tem umas ideias boas? Tem. Infelizmente, dane-se. Se a chapa fosse Paulo Guedes, Pércio Arida vice, aí é outra conversa. Mas não é. Então, assim, o que importa no fim das contas é: o Alckmin vai fazer isso? O Alckmin vai fazer uma grande reforma liberal, uma grande reforma? Não, porque ele não acredita nisso. Ele não defende individualismo, o Alckmin não é o cara assim, que defende individualismo, eu não sei... alguém, por favor, me cava alguma citação dele falando disso, de uma maneira que não seja, assim, minimamente evasiva? Inclusive... o amigo meu estava fazendo uma apresentação recentemente e ele estava querendo falar dos políticos, né? Colocar coisas boas, coisas ruins e tal. E daí ele queria uma foto boa e uma foto ruim do político. Ele falou, cara, não tem uma foto boa do Alckmin. Outra coisa também, outro problema do cara, né? Piadas à parte. Mas o ponto é assim, o cara não acredita em individualismo, o Alckmin não acredita em mercado, não acredita em liberdade de mercado, não acredita em liberalismo, muito menos em libertarianismo, não acredita em propriedade privada como um princípio fundamental da sociedade, é um social-democrata. Então, assim, o que você pode confiar que vai vir disso? A mínima reforma necessária. Assim como foi o que aconteceu agora no Brasil, certo? O Brasil estava à beira da falência depois do descalabro total da Dilma, e daí tinha que fazer certas reformas para evitar a falência. Qual o absoluto mínimo que tinha que ser feito? Isso. Foi feito isso. Nada mais, nenhum passo a mais do que o necessário para o país não falir. Então, assim, fizeram uma reforma trabalhista, porque o desemprego está explodindo. Então você faz uma reforma assim meio de um jeito, né? A gente faz um acordo na demissão e tudo bem, e coloca um teto de gastos, mas reforma da Previdência não, muda uns coisinhas aqui, tá bom, chega de capitalismo, já foi choque de capitalismo, já foi quase um capistão, agora a gente vai tentar ver se a gente volta à social-democracia, fazer a Constituição, fazer o nosso SUS funcionar. E é a mesma coisa que eu espero que aconteça com o Alckmin, é a mesma coisa que inclusive espero que aconteça com o Bolsonaro, é a mesma coisa que eu espero que aconteça com qualquer um desses. Até recentemente, o único que eu não esperaria isso seria o João Amoedo. Agora tem o Flávio Rocha, que eu não sei qual é que é ainda. Tem que ir lá ver, eu não tô sabendo disso ainda, tem que me informar. Mas eu espero isso, eu espero uma mínima reforma. E depois resta ele fala, não, ele vai protelando, vai enrolando e tudo mais, porque não é parte da convicção, entendeu? É o que eu falei sobre as eleições da Itália. A minhoca não voa. Você não pode esperar que a minhoca saia voando, não é na natureza dela, não é o que ela é capaz de fazer, não é a natureza do troço. E não é da natureza do Alckmin liberalismo, capitalismo, liberdade de mercado, não é. Você não pode esperar racionalmente que um cara que não defende liberdade, que não defende mercado, que não defende indivíduo, que não defende capitalismo, você não pode esperar de um cara que é um coletivista, ou um social-democrata, que ele entregue liberdade, porque ele não vai acreditar nisso. Esse é o ponto central da coisa. Tá, mas ele tem um economista muito bom. Dane-se. Essa é a situação, ok? Então não se enganem por isso. Se você quer ver uma reforma liberal, vamos olhar assim um pouco isso. Eu não gosto de fazer esses argumentos assim empiristas, história e tudo mais, porque isso não é praxeológico, que é a real fonte de argumento que você teria que ter para uma discussão econômica, mas meio que é o que a gente tem agora, então só pra gente fazer um argumento um pouco oblíquo, assim, digamos. Quais são os países que a gente viu assim na história nos últimos assim 50, 100 anos, que você vê grandes, significativas e profundas reformas extremamente liberalizantes, assim, de redução massiva do Estado? É em duas ocasiões. Falência completa ou quase completa do Estado, quer dizer, a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. O cara tava tudo pro saco. Ele não tinha como ficar pior porque, sei lá, 80% do que existia no país estava literalmente explodido. Então você fala, pô, já que estamos aqui, né? Então, você tem uma situação dessa. Ou Nova Zelândia faliu nos anos 80. Você tem situações assim de falência. Ou o Brasil, né? Que não é uma reforma assim de grande redução do Estado, mas enfim, uma redução significativa. Foi em seguida uma quase situação de, quer dizer, uma falência, na verdade, né? Calotes de dívida e tudo mais. É uma situação de quase colapso total da coisa. Então, assim, é a situação que nós estamos agora e que nós vamos estar em 2019? Talvez. Mas
pode se desviar disso, inclusive se conseguirem fazer essa privatização toda, essa revenda toda do BNDES, você pode até evitar a coisa. É possível. Então, eu tô ainda meio a meio se a gente vai ver uma coisa dessas assim ainda. Eu acho que a gente vai ter uma situação fiscal muito pela frente, mas colocar uma medida grande assim para resolver, você afasta o problema de um colapso fiscal mesmo, e daí não vai ter mais reforma. A outra situação onde você tem grandes reformas liberalizantes mesmo é basicamente ex-repúblicas soviéticas. Então, assim, Geórgia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, todos esses países que conseguiram se livrar de regimes comunistas, e daí entendem que a intervenção estatal é ruim e vão para o livre mercado. Não é o caso do Brasil nos dois. Quer dizer, regimes... Na verdade, você pode até fazer os dois argumentos, né? Se você quiser assim, fazer aquele argumento advogado do diabo, né? Você até consegue. Você pode falar, não, de certa forma o Brasil é uma ex-república comunista. É um argumento tá errado, mas você pode fazer ele assim, 70% por motivos jocosos. Tá, ok. Questão de falência, como eu já falei. Eu ainda aposto que isso vai, assim, a gente vai estar numa situação fiscal muito difícil, mas se entrar alguém assim, mais como o Pércio ou mais como o Paulo Guedes, provavelmente eles dão uma medida zona lá e consegue evitar uma falência. Então já tira a necessidade de uma grande reforma. E o terceiro fator único que eu consigo ver que pode provocar uma coisa dessas é um grande movimento de liberdade. E não adianta ser um grande movimento liberalzinho, assim, esse liberalzinho eficientista, metodologia estatística, não adianta, vai ter que ser um movimento libertário mesmo, pra empurrar isso. Isso não tem agora, isso vai levar mais uns 10 anos assim pra gente ter isso uma coisa forte pra caramba. Então não espere que esses caras que não acreditam em liberdade entreguem isso. Que minhoca não voa. E como eu falei, eu ainda acho bizarro, assim, que eu não vou dizer assim só libertários, mas pessoas que são mais amantes, mais simpatizantes da liberdade ainda cogitam Alckmin. Eu imaginei que isso já ia estar defenestrado há muito tempo atrás, mas não. Então é um pouco decepcionante, é um pouco depressivo isso, mas talvez a gente não tenha evoluído tanto quanto eu achei que a gente evoluiu. Mas a gente tá no caminho, né? Se levar 4 anos a mais, a gente tá nesse país na porcaria faz o quê? Faz alguns séculos? Espera mais 4 anos. Qual o problema, né? Enfim, por este vídeo é isso. De novo, links na descrição sobre o curso de objetivismo. E se você quiser acompanhar os vídeos também, você pode se inscrever e tudo mais aqui no canal. Mas o YouTube às vezes é flagrantemente incompetente em entregar os vídeos. Então agora tem um novo aplicativo, se chama Sparkle. Vai ter um link lá na descrição também. Você pode simplesmente clicar no link, ele te leva pro aplicativo e você vai ver todos receber nossos vídeos lá, um aplicativo bem legal. E agora começaram a cortar a grama aqui na frente, então certinho o timing. Eu sabia que eu tinha meia hora pra gravar antes do cara ligar o cortador de grama. Eu errei por 3 minutos, ainda bem que deu pra guardar e gravar o vídeo do dia. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.